Hello guys, my name is Renata and I am Master in Education. The first time I teach children, and that's why now we will talk about how to teach little children and babies. Primeira coisa que a gente vai falar, e a gente vai falar um pouquinho em português para deixar mais claro ainda essa nossa conversa, é que o ensino de língua inglesa tem muito a ver com a capacidade de criar uma interação com a língua e um uso prático com a língua inglesa. E a gente vai falar um pouquinho sobre o Translanguage. E o que significa isso? Significa basicamente que desde muito cedo é importante que a criança ela use a língua materna dela, a língua, no nosso caso, o português, como base para aprender outras línguas. O Translanguage não é só isso. Significa que é usar uma gama de línguas estrangeiras, então quanto mais línguas uma criança ou um adulto tem acesso, melhor ele vai aprender uma nova língua. E essas outras línguas estrangeiras vão ajudar ele a aprender aquilo que ele se dispõe a aprender. Então, por exemplo, eu falo um pouco de inglês e eu tenho a intenção de falar espanhol, alemão ou qualquer outra língua. Eu vou usar as línguas que eu já domino, no caso o português e o inglês, para aprender uma língua nova. O Translanguage é isso. Então, quando nós vamos aprender, ou no caso, ensinar uma língua estrangeira, é muito importante que a gente tenha em mente a valorização da língua que a criança já fala. É muito comum, por exemplo, nos Estados Unidos, crianças que já falam espanhol, português ou qualquer outra língua, que eles vão aprender o inglês com base na língua que eles já sabem. E as escolas bilíngues lá, as escolas regulares, acabam valorizando a língua que eles já falam, não para que ela seja usada regularmente, mas para que ela sirva de suporte para que ele aprenda essa língua. Dito isso, a gente vai falar alguns pontos muito importantes para o trabalho da língua estrangeira com as crianças. Bom, então a gente vai começar falando que a aula de inglês para crianças pequenas, isso vale desde o berçário. A gente não pode se enganar achando que só crianças maiores são capazes de aprender inglês ou qualquer outra língua estrangeira. Criar um espaço de contato, de interação, de verificação que existe essa possibilidade de comunicação com uma língua diferente daquela que a criança já fala. Por isso, a primeira coisa que a gente tem que oportunizar é o contato com a língua. Outro ponto extremamente importante, e ao longo das aulas e das falas vocês vão ouvir bastante, é identificar o que tem presente no currículo dessas crianças para utilizar nas aulas. Então, na verdade, o que acontece na aula de inglês? Nós vamos verificar quais são os conteúdos curriculares, quais são as experiências que a gente tem que oportunizar para as crianças no cotidiano dela, no mundo, na natureza, com as artes, com a linguagem, e a gente vai fazer isso em inglês, de tal modo que a criança tenha um cotidiano no uso da língua inglesa. Outro ponto bastante importante é a interação dessas crianças com a fala em inglês. Ou seja, estimular que a criança fale alguma coisa em inglês. Por exemplo, numa expedição, as crianças vão, mesmo dentro da escola, elas vão para um bosque ou para uma área verde da escola, vão recolher materiais para fazer alguma atividade artística. A professora de inglês pode ser responsável por fazer isso e ao levar essa criança nesse espaço, ela vai começar a ensinar que, oh, look, the tree, oh, the blue sky, the clouds. Então ela vai transformar aquilo que seria feito em português no inglês, perguntando what is this color? Oh, how beautiful a bird! Então a gente vai transformar coisas que nós faríamos normalmente na aula, a gente vai fazer isso em inglês. E a gente vai estimular uma coisa muito importante, que é esse o ponto principal, que é repeat, bird, tree, e assim por diante. Dentro do contexto da aula, você vai acrescentar vocabulário para que essas crianças falem. Daí por diante, a gente vai criar uma rotina com essas crianças para o uso da língua inglesa. O que significa essa rotina? Então, todas as vezes que a gente for começar a aula de inglês, a gente vai cantar
uma música em inglês, for example. Então, pode ser London Bridge is Falling Down, Fly, 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 My Butterfly, no caso das crianças menores, ou outras músicas temas que pode ser um tema da turma escolhida pelas crianças. Então, a gente tem vários grupos em inglês que as crianças têm interesse, que eles gostam, e os maiores, por exemplo, no ensino fundamental, podem se utilizar desse gosto que ela já tem, dessas opções de interesse delas e se servir dessa música como uma música tema para a aula. Ok? Além disso, uma rotina de good morning, good afternoon, oh, today the class, in this class we will talk about tarará, e assim a gente vai introduzindo a língua inglesa nesse contexto e nessa rotina para as crianças. Isso é muito importante. E o desdobramento disso tudo se dá no fato de você fazer uma mediação com a criança. O que é isso? É aproximar a criança do conteúdo e dos conhecimentos que ela precisa ter, que é ajudar ela, mediar ela a pronunciar a palavra correta, a falar a frase correta segundo os combinados, a se organizar dentro do contexto de sala de aula de uma maneira adequada, de uma maneira muito profissional naquilo que diz respeito ao uso e respeito da língua inglesa. Quando a gente fala profissional, a gente está dizendo especializada do uso do inglês. Quanto maior a criança, maior a cobrança, maiores os conhecimentos que vão sendo utilizados, tanto em aulas regulares quanto nas avaliações. Um outro ponto, e o ponto talvez que fecha a nossa aula de hoje, é a valorização da língua materna da criança. Sabe o Translanguage que a gente falou agora há pouco? Então, a gente precisa valorizar essa língua e, ao mesmo tempo, estimular o uso da língua estrangeira. Então, nós vamos respeitar a identidade linguística das crianças, valorizar a língua portuguesa, que é, no nosso caso, a língua nativa dessas crianças, e, ao mesmo tempo, a gente vai criar um espaço para a aprendizagem de uma nova língua. Esse é um dos pontos, se não o ponto mais importante para o ensino de língua inglesa. A gente valoriza aquilo que a criança ela já domina, ela já conhece, para a gente entrar com um novo conhecimento e tornar cada vez mais amplo e complexo aquilo que a criança aprende, aquilo que a criança sabe e aquilo que a criança vai aprender. Então, essa foi a aula de hoje e a gente se vê nas próximas aulas.